Here I try to write it upright again, upright. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e como hoje é um mini episódio, sou somente eu. E vamos pro caso de hoje que é muito doido. And in the dark I see the spiral of my trail. A Cynthia Elizabeth Heck James, ela era uma enfermeira de 44 anos que vivia no subúrbio de Vancouver, no Canadá. A Cindy, como era conhecida, nasceu em 1944, a gente não conseguiu encontrar a data, né, o mês de nascimento dela, na cidade de Oliver, que fica no Canadá. Ela se formou na escola de enfermagem em 66 e mais tarde virou administradora de uma pré-escola para crianças com problemas comportamentais e emocionais. Aos 19 anos, ela se casou com o Dr. Roy Makepeace, que era um homem 18 anos mais velho, e em julho de 82, ela e o marido se separaram. 4 meses depois, ela começou a receber telefonemas misteriosos e às vezes ameaçadores. Nos 7 anos seguintes, ela relatou quase 100 casos de assédio. 5 desses casos foram ataques físicos violentos, enquanto outros eram telefonemas silenciosos. Isso piorou depois que ela envolveu a polícia. À noite, ela passou a ouvir alguém na casa dela, as luzes da varanda eram quebradas e, frequentemente, as linhas telefônicas eram cortadas. Segundo uma amiga, que era chamada Agnes Woodcock, a Cindy disse que notas bizarras começaram a aparecer na porta dela. Ao todo foram 7 cartas e algumas delas diziam: "Você vai morrer" e "Cindy, eu posso te ver". Eram bem aquelas cartas de estereótipo, né, de stalkers, com letras recortadas de revistas e etc. Com o tempo, a polícia começou a duvidar das histórias da Cindy. Em uma noite de janeiro de 83, a Agnes foi até a casa dela para uma visita e, quando ela bateu na porta, ninguém respondeu. Ela supôs que a Cindy estava no banho e aí ela deu a volta na casa até a porta dos fundos. A Agnes se deparou com a Cindy desacordada com uma meia calça de nylon em volta do pescoço. Quando ela recobrou a consciência, a Cindy disse que tinha ido até a garagem e alguém com um tênis branco teria atacado ela por trás. A Cindy mudou de casa, pintou o carro, mudou a cor do cabelo e chegou a mudar de nome depois disso. A polícia então chamou a Cindy para fazer o teste do polígrafo e eles constataram que ela estava escondendo informações importantes para a solução do caso. A mãe da Cindy acredita que ela tenha recebido ameaças à família e por isso ficou relutante em colaborar com as investigações. Então, depois do incidente na garagem, a Cindy e a sua amiga contrataram um investigador particular chamado Ozzy Caban. Em 84, quando ele observava a Cindy, ele ouviu barulhos em um rádio, tipo um walkie-talkie que ele tinha dado para eles se comunicarem, e aí quando ele olhou pela janela, ele encontrou ela deitada no chão, com uma faca na mão e uma nota presa nela com algo como "You're dead, bitch", que quer dizer "você está morta, puta". A porta estava trancada e teve de ser arrombada. Quando foi levada para o hospital, a Cindy alegou que tinha sido atacada e picada com uma agulha. Ela tinha marcas no rosto e nas mãos. E a polícia investigou esse ataque, mas eles não encontraram nem sinais de entrada forçada e nem impressões digitais. Então a casa da Cindy começou a ser vigiada 24 horas por dia e 14 policiais se revezavam nessa vigia. As investigações apontavam cada vez mais que não existia nenhum agressor, mas os pais da Cindy achavam que o agressor tinha se afastado por ter percebido que a presença dos policiais. Quando os policiais paravam de vigiar a casa, a Cindy voltava a relatar que os ataques e as chamadas voltavam a acontecer. Então, em 11 de dezembro de 85, ela foi encontrada numa vala a vários quilômetros da sua casa. Ela estava desorientada e sem memória do que tinha acontecido. Ela tinha hipotermia, cortes e contusões por todo o corpo, estava usando botas e luvas masculinas e tinha uma meia de nylon amarrada no pescoço. Então, em 86, ela foi morar com a sua amiga e o marido dessa amiga, e uma noite eles acordaram com o porão pegando fogo e as linhas telefônicas cortadas. O marido da amiga correu para a casa dos vizinhos e supostamente viu um homem parado no meio-fio que depois fugiu. Então, depois da perícia, a polícia alegou que o incêndio foi provocado por alguém na casa, porque tudo estava trancado, e se alguém tivesse entrado, teria que ser por uma janela, que certamente seria quebrada. E também nenhuma impressão digital foi encontrada. Então, em um desses ataques, 2 pelos pubianos cinza foram extraídos da área pubiana da Cindy, que não eram dela. Não se sabe o que a polícia fez com essas evidências, e também, em 2 cenas de ataque, bitucas de cigarro que não pertenciam a ela foram coletadas.
No mesmo ano, o médico da Cindy internou ela em um hospital psiquiátrico porque ele acreditava que ela estava com tendências suicidas. No hospital, ela escreveu várias anotações e em uma dessas ela disse: "Ainda sinto como se o suicídio fosse minha melhor opção em uma situação insuportável. Assim que eu sair daqui, continuarei meu plano." Então, depois que ela foi liberada, 10 semanas depois, a família da Cindy afirma que ela disse que sabia muito mais sobre os eventos do que ela estava contando para todo mundo, inclusive a polícia. Ela já tinha estado anteriormente em um hospital psiquiátrico, em 85, por depressão e ansiedade, mas não se sabe se foi voluntário essa internação ou não. Então a Cindy começou a sentir que a credibilidade dela estava destruída e que ninguém acreditava nela. E segundo o blog da irmã dela, que se chama Who Killed My Sister, My Friend, a irmã dela é a Manely Heck. A gente vai deixar o link desse blog para vocês darem uma olhada, porque ela escreveu um livro também sobre tudo isso, e o site é melanieheck.com. Então, para quem quiser ir lá dar uma olhada. Então, segundo esse blog, em outubro de 88, a Cindy teria contado que quase foi assassinada na entrada de sua casa, mas não denunciou o caso à polícia. Então, durante toda essa investigação, o ex-marido da Cindy apresentou à polícia uma gravação deixada em sua secretária eletrônica, que seria do perseguidor e teria como alvo sua ex-esposa. Então, eu vou tocar aqui para vocês essa ligação. Então, a polícia analisou essa voz e determinou que era uma voz feminina e provavelmente da própria Cindy. Dá para perceber mesmo que é uma voz feminina, né? E 2 semanas depois que a polícia confrontou a Cindy sobre essa gravação, eles foram chamados para a casa dela. Eles encontraram ela inconsciente no carro dela, nua da cintura para baixo no banco do motorista com algo amarrado no pescoço. A polícia novamente suspeitou que ela estava sofrendo de problemas de saúde mental e pediu para que ela fosse ao médico. A Cindy disse que faria isso, mas de acordo com seu empregador, que era o Hospital Geral de Vancouver, ela acertou o salário e pediu uma licença de 5 dias para clarear a cabeça. Então, em maio de 89, ela desapareceu e o seu carro foi encontrado no estacionamento junto com alguns mantimentos e um presente embrulhado. Tinha sangue do lado de fora da porta do motorista e o conteúdo da bolsa de Cindy estava todo embaixo do carro. 2 semanas depois, o corpo dela foi encontrado no gramado em frente a uma casa abandonada. Parecia que ela tinha sido brutalmente assassinada. Suas mãos e pés estavam amarrados nas costas e ela tinha sido estrangulada. A causa oficial da morte foi overdose de morfina e outras drogas. O caso foi encerrado como suicídio, mesmo o legista não tendo determinado se a morte foi acidental, suicídio ou assassinato. O pai da Cindy, que se chama Otto Heck, ele não acredita nessa teoria. E ele disse que a polícia não investigou a possibilidade de homicídio, de alguém a matando, mas concentrou-se em tentar provar que ela cometeu suicídio. Então é tudo muito doido nesse caso e existem as grandes 3 teorias do que teria acontecido. A primeira é de que ela realmente tinha um stalker que ficava ligando para a casa dela e ameaçando ela. A polícia chegou a suspeitar que fosse o ex-marido da Cindy, que era psiquiatra, ou o namorado atual dela, que era policial. Então, essa teoria de que seria o namorado explicaria a falta de evidências, né, e a falta de providências da polícia para resolver e investigar o caso. Mas é muito suspeito porque, realmente, as provas que se tem não são conclusivas, né, inclusive aquela ligação que é uma voz feminina. Mas, claro, as outras provas, como os pelos pubianos e os bitucas de cigarro, apontam sim que ela teria sido vítima de pelo menos um ataque, né, então não tem como saber com certeza. Então também tem outra teoria de morte acidental, que ela teria uma condição mental e estaria fingindo os ataques por atenção. Isso seria algum problema de dissociação, né, personalidade múltipla, às vezes que ela até faria isso sem perceber que ela estava fazendo. E então ela teria tido uma overdose acidental de morfina enquanto tentava repetir uma simulação de ataque. Essa teoria também explicaria a falta de evidências. Mas ainda tem a teoria de suicídio, onde ela também teria encenado todos os acontecimentos durante os 7 anos, mas sabendo de tudo isso, né? Mas, assim, algumas coisas não se explicam com isso, como as mãos amarradas nas costas, que eu sei que é possível, né? Já aconteceu outros casos com isso, mas de também por que o corpo não foi encontrado antes, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês.
Então, essa é a teoria da polícia de suicídio. Eles especulam que a Cindy ingeriu comprimidos de morfina e não injetou a droga. E aí, outra droga também encontrada no corpo dela foi o flurazepam, que é um medicamento prescrito para ser usado, que foi prescrito para ela, para ser usado para ajudar na sua insônia. E a droga, juntamente com a quantidade de morfina em seu sistema, foi suficiente para matá-la. Mas isso levaria entre 15 a 45 minutos para a ação entrar em vigor. A polícia indica que isso daria bastante tempo para ela se amarrar. E o Neil Hall, que é um repórter canadense que escreveu um livro sobre o caso, ele acredita que ela se matou. E que ele disse o seguinte: a morfina não a teria afetado, digamos, em menos de 15 minutos a meia hora. O especialista em nós que recriou o Nokia e a maneira como ela foi amarrada levou 3 minutos. Então, realmente, seria tempo suficiente para ela conseguir fazer isso sozinha. Mas o investigador que ela tinha contratado, o Ozzy, ele não acredita que tenha demorado 2 semanas para que o corpo dela tenha sido descoberto em um lugar com trânsito e pedestres, que para ele o corpo foi colocado ali depois da morte. Ele disse o seguinte: o fato de ela ter uma marca de injeção no braço torna difícil acreditar que ela poderia ter caminhado 1,5 milha, que é mais ou menos 1,6 quilômetros, até o local onde a encontraram e depois se amarrar depois de se injetar. Eles não encontraram nenhuma agulha perto do carro dela ou da cena do crime. A polícia acha que ela ingeriu a morfina e teve tempo de sobra para fazer o resto, mas eles não encontraram nenhuma evidência nesse sentido e nenhuma prova de compra de nylon preto. O host do podcast Unsolved Mysteries of the World, eles também falaram sobre esse caso e ele apontou que, se olharmos para onde o corpo foi encontrado, essa conclusão começa a semear dúvidas. O corpo da Cindy foi encontrado em decomposição, o rigor mortis já havia se instalado e seu corpo produziu um cheiro doce e horrível de carne podre. Ela foi encontrada no quintal da frente de uma casa abandonada, mas que não era realmente desabitada. Tinha uma pessoa que morava em uma van a apenas 5 metros de onde o corpo foi encontrado, e ele não percebeu ela ali por mais de 1 semana, apesar da Cindy estar usando uma blusa branca e um corredor a ter visto da estrada. O atleta, essa pessoa que viu ela, disse que fez o mesmo percurso 2 vezes antes e nunca tinha visto um corpo naquele local. Além disso, adolescentes também costumavam usar a casa abandonada como ponto de encontro, e eles contam que batiam nas janelas e balançavam a van dando pontapés. Eles também indicaram que teriam feito 2 festas pequenas naquela semana na casa abandonada, mas apesar de todo o tráfico de pessoas, ninguém tinha notado um corpo deitado no quintal, vestindo um top branco brilhante e amarrado. Então é isso, gente. Muitos mistérios. Esse caso, como vocês puderam perceber, para a polícia está solucionado como suicídio, mas tanto a família da Cindy como várias pessoas tentam até hoje descobrir o que realmente aconteceu. Nós aqui do Mil Crimes, a gente discutiu sobre esse caso e cada uma tem uma teoria diferente. Então, se você quiser comentar quais são as suas teorias, posta lá no nosso grupo no Facebook ou comenta no Insta. Eu não sei, eu acho que realmente ela tinha algum problema dissociativo e fingiu ataques, mas que também ela foi atacada. Talvez, para mim, ela tivesse alguma crise e foi atacada por alguém e foi morta por essa pessoa, que estaria ou não relacionada com o caso de Stalker, né? Não sei. Vai saber, né? Você pode encontrar maluco do nada na rua e aí uma pessoa vê essa mulher toda, né, surtada e vai saber, ela tinha esses negócios de, tipo, ela não sabia onde ela estava e tal. Vai que ela tivesse uma crise e foi atacada por alguém. Mas não sei se um dia vão descobrir realmente o que aconteceu ou não. Então fica aí. Se vocês quiserem também comentar alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Se você quiser também dar dicas sobre casos, pode mandar mensagem pra gente no Insta ou no nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. E se você quiser nos ajudar, entra no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter botãozinho de apoio. E é isso então. Tchau, até a próxima.